Olá, gente. Começar mais uma aula. Hoje a gente vai trabalhar o capítulo 4, que tem como tema tecnologias modernas usadas pela cartografia. Lembrando que a gente já estudou, né, a origem da cartografia, né, nós estudamos mapas temáticos, símbolo dos mapas, e agora a gente vai entrar dentro das tecnologias modernas utilizadas pela cartografia. Quais são os elementos hoje tecnológicos que a gente utiliza dentro dessa cartografia? Lembrando que a gente começou lá com o mapa, né, de barro, a gente depois viu o papiro, depois viu o papel, e finalmente nós chegamos na era digital, né, onde nós vamos conhecer os mapas digitais. E para começar, nós vamos iniciar com o sensoriamento remoto, né? O que que vem a ser esse sensoriamento remoto? Então, o conceito dele seria, é um conjunto de técnicas de captação e registro de informação à distância por meio de diferentes tipos de sensores. As informações são obtidas por meio da radiação eletromagnética gerada por fontes naturais, que no caso é o Sol e a Terra, ou artificiais, como os radares. Então, todo elemento que tem aqui na Terra, ele emite uma onda, né, uma radiação eletromagnética. Então, o sensoriamento remoto ele vai captar essas ondas eletromagnéticas, né? E a principal fonte de energia é o Sol. Então, o Sol ele irradia, né, essa iluminação, essa radiação, esses seus raios solares batem nos objetos aqui na superfície e eles vão irradiar, né, para o espaço. Então, justamente os sensores, né, o sensoramento vai captar essas ondas para poder ah, gerar, tá, essas imagens de satélite. Então, dando continuidade, vamos ver aqui pelas imagens melhor. Então, essas informações elas vão ser obtidas na forma de imagem, tá? E que vai revelar algum desses elementos geográficos aí na superfície terrestre. Eu posso ter, por exemplo, ver o desmatamento de uma área florestal, ver as florestas, né? A área que está intacta. Eu posso ver as áreas de cultivo, eu posso ver as cidades, as indústrias, tá? A atmosfera que é muito útil para fazer previsão do tempo, por exemplo. Então, se tem nuvens, se tem fumaça, incêndios florestais, e tudo isso eu vou poder gerar cartas, mapas e planta, tá? Então, o sensoriamento remoto são as imagens de satélite, né, que vão ser geradas. E aí eu vou conseguir fazer esse mapa, as cartas e a planta. E tudo isso vai me servir para quê? Para fazer planejamentos, né? Em qualquer uma das áreas que a gente acabou de citar. Além do sensoriamento remoto, nós vamos ter também a foto aérea, tá? Que é diferente do sensoriamento. O sensoriamento remoto vão ser as imagens de satélite. A foto aérea, como o próprio nome está dizendo, tá? É uma foto que vai ser tirada por um avião. Então, embora as principais imagens aéreas da superfície da Terra tenham sido tiradas, né, em balões, ainda no século XIX, o sensoriamento remoto só se desenvolveu a partir da Primeira Guerra Mundial com a utilização de aviões. Então, nessa época, os interesses militares proporcionaram um grande avanço na aerofotogrametria, que consiste em captar imagens da superfície terrestre com equipamentos fotográficos especiais, né, acoplados ao piso de um avião. Então, o sensoramento remoto, como a gente falou, são as imagens de satélite, tá? Que aí vai ser desenvolvido a partir da Primeira Guerra, todos eles com objetivos militares, né? Ser utilizado para guerra, para conhecer território do inimigo. Então, a foto aérea é uma foto que vai ser tirada por um avião. Então, alguns equipamentos, as máquinas fotográficas, né, vão ser colocadas no piso do avião e o avião vai fazer uma linha reta tirando fotografias daquela área. Então, tem que ser várias fotos para poder ter uma grande área. Então, por exemplo, se eu quiser fotografar toda, né, a cidade de Santa Inês, então eu vou ter milhares de fotos até eu formar todo essa área, como vocês hoje veem aí no Google Earth, né, no Google Maps. Então vocês vão conseguir ver as cidades, né, com fotos aéreas. Por exemplo, São Paulo. Para fotografar a cidade de São Paulo, a foto aérea são 11 mil fotos. Então, 11 mil fotos seria o suficiente para poder ver toda a região de São Paulo, que é a maior cidade da América do Sul, vocês sabem. Então, voando em velocidade constante, né, em rotas pré-estabelecidas, o equipamento vai tirando fotografias parcialmente sobrepostas em intervalos regulares. Em seguida, as fotos passam por restituidores. Então, ou seja, o avião ele faz uma linha, né, de voo e ele vai tirando fotos. Então, cada foto ela vai ser sobreposta sobre a outra. Então, uma foto sai um pedacinho da outra. Então, vai ter um restituidor, que é né, através de computadores, eles vão restituir, eles vão juntar essas fotos até formar todo aquela foto daquela região ali. Então, por que que tem esse nome, né? Porque vai restituir as informações contidas nas fotografias
e nesse processo corrige a imperfeição das imagens. Então, o que a gente vai ter aí? Então, nós vamos ter as câmeras digitais, os equipamentos de restituição e a produção de imagem computadorizada. Então, depois dessa fotografia aérea, né, depois dessas fotos serem tiradas, ela vai ser restituída, vão ser todas juntas. E aí vão ser passar por, né, uma produção de computador para poder gerar toda a imagem. Tá? Então, os três principais elementos aí são as câmeras digitais, os restituidores e a produção de imagens computadorizadas. Um exemplo aqui de uma imagem de satélite. Então, nessa imagem de satélite, você observa uma cor rosada, né, esbranquecida, algumas áreas pretas, algumas áreas verdes, tá? Então, essa região é uma região muito conhecida. Será que alguém conseguiria descobrir que região é essa? Eu vou deixar para vocês me falarem na hora da videoconferência. Essas áreas esbranquecidas aí, rosadas, são áreas construídas, tá? Quando tem essa cor muito escura, significa água. Áreas verdes são áreas verdes, né? Pode ser uma floresta, um bosque. Algumas áreas brancas pode ser um campo de bola, um campo de areia. Então, em 1962, a NASA vai lançar o primeiro satélite, né, de observação da Terra, que é o Landsat 1. Então, a gente vai conhecer aqui um pouquinho do histórico, né, das conquistas espacial. Então, órgãos governamentais como, né, a USC, a USG dos Estados Unidos, o Instituto de Geografia da França, né, e o IBGE do Brasil. Então, surgiu também nessa época, né? Em 2010, ainda em operação, a gente tinha o Landsat 5 e o Landsat 7. Hoje nós temos até o Landsat 8, né, que foi lançado em 2013. O satélite, né, o Spot da França, o Airport Remote Sense satélite da Europa, o Cybers, né, que é uma parceria China e Brasil. Então, aqui mostrando um pouquinho do histórico, né, da corrida espacial, aeroespacial. Então, o projeto Cyber, né, então ele é um resultado de um acordo tecnológico entre o Brasil e a China. Então, ele foi desenvolvido em cooperação entre dois institutos, né, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE aqui no Brasil, e o CAST, que é a Academia Chinesa de Tecnologia Espacial. Então, o INPE e o CAST, né, eles se juntaram para justamente fazerem, né, esses acordos. E aí, dessa parceria surgiu, tá, o lançamento dos Sabres 1 em 99, do Sabres 2 em 2003. Em 2003, o Brasil e a China assinaram para o lançamento de mais dois satélites, o Cyber 3 e o Cybers 4. Em 2007 é lançado o Sabres 2B, tá? Então, esses satélites todos são lançados, eles servem, né, para monitorar o espaço brasileiro, o território brasileiro. Então, seja para fazer previsão do tempo, seja para observar os incêndios nas florestas, né, as queimadas que estão acontecendo, desmatamento, tá? Então, tem toda essa função, esses satélites que são lançados. Então, as imagens feitas por satélite, elas são convertidas em dados numéricos e enviadas a uma estação terrestre, onde são processadas por computadores. Essas informações podem ser produzidas diversas imagens da superfície do planeta, incluindo um mapa com grande rapidez. Então, depois que essas imagens, né, são captadas, elas vão ser levadas para essa estação, e aí, logicamente, vai ser, né, processada tudo isso até gerar um mapa, tá? Que vai te dar várias informações. Então, essas imagens, elas são feitas em escala pequena. A gente já falou, né, sobre lá nos mapas temáticos, então a todo mapa temático ele utiliza uma escala pequena. Por que uma escala pequena? É uma escala que ela vai te dar uma grande área, representar uma grande área, mas ela vai te dar uma menor riqueza de detalhes. Já na escala grande, né, a gente tem os mapas topográficos, né, e também as plantas. Então tem uma maior precisão. E nesse caso eles são feitos, né, com base em fotografias aéreas. Mais uma vez, as imagens satélites já vão ser usadas, né, para representar mapas temáticos, já, no caso na escala pequena. E já a fotografia aérea elas vão ser utilizadas para gerar os mapas topográficos, né, ou as plantas, ou as cartas, que no caso vai ser numa escala grande, tá? Então na fotografia aérea você vê, por exemplo, as ruas da cidade de Santo Inês, você vê os bairros da cidade de Santo Inês. Já numa imagem satélite, não, você não vai ver esses detalhes todos, até porque também ele é mais distante. Ela vai ficar numa escala pequena. Olha essa imagem. Então a gente tem uma área rosada, né? Esbranquecida. Então significa que isso aqui é uma área construída, que tem gente habitando aqui. Então observe que o verde tem diminuído, né? Então, vantagem do sensoriamento remoto. Quais seriam as vantagens? Vamos ver. Registrar a sequência de eventos ao longo do tempo.
Então eu posso ter a ocupação do solo urbano, então eu vou observando aqui em Santinês. Se eu pegar a imagem, uma imagem de satélite de vários anos, diferentes, décadas diferentes, eu vou observar a evolução, a ocupação do solo urbano. Áreas que antes não eram habitadas, hoje são habitadas, né? Aqui mesmo a gente tinha uma imagem antiga do IEMA, né? Antes desse bloco, aqui desse pavilhão, e hoje já tem esse bloco, certo? A ocupação do solo rural também, então as propriedades rurais, a gente vai observar as fazendas, as roças, as áreas cultivadas, né, que estão aumentando ou diminuindo. Isso daqui é muito importante, muito utilizado, desmatamento das florestas, também vou observar por anos, né, se está aumentando ou está diminuindo, né, o desmatamento, né, na Amazônia, por exemplo. Então a gente consegue perceber que tem aumentado, né. Incêndios florestais, a mesma coisa, então as áreas queimadas, eu vou conseguir observar isso através de imagens de satélite. Expansão urbana, né, para onde a cidade está crescendo, em que direção. Poluição das águas, a gente também consegue captar. Os oceanos, por exemplo, são áreas hoje de verdadeiros lixões a céu aberto, então os satélites conseguem captar isso. Também se observa o fundo dos oceanos, então eu consigo observar se esse fundo está aumentando ou diminuindo. Previsão do tempo, outra muito utilizada, então através dessas imagens de sensoriamento remoto, né, eu vou conseguir observar, fazer a previsão do tempo. Então, satélite meteorológico capta imagens de massas de ar visíveis por meio de informações de nuvens em curto intervalo de tempo. Então, eu consigo fazer essa previsão. Se vai chover ou se não vai, fazer sol, se vai estar nublado, parcialmente nublado. Olha aqui, um exemplo, uma comparação das nuvens, né, de massas de ar. Então, eu tenho aqui as massas de ar se aproximando e massas de ar mais próximas. Então, eu vou conseguir observar. As massas que estão chegando. Então, aqui chegaram, aqui no sul do Brasil, né, aqui na região norte, nordeste. Então a gente vai observando. Então essas massas elas conseguem, né, tá monitorando, né, cada momento, cada segundo. Então tem sites que tem essas projeções aqui em tempo real, né, onde vocês conseguem fazer e estar observando a previsão do tempo. E aí a gente chega em mais um elemento, né, o tecnológico utilizado na cartografia moderna, que é o Sistema de Posicionamento Global, ou conhecido GPS, tá? Que nós vamos ter uma navegação por satélite. Então, o Sistema Global de Navegação é composto de três segmentos. Então, nós temos o segmento espacial, ou seja, nós vamos ter uma constelação de satélites em órbita da Terra. Então, no entorno da Terra, nós temos 24 satélites orbitando, né, todo momento. Justamente para que esses satélites estejam mandando informações aqui para a Terra, né? Controle terrestre, que são o quê? As estações de monitoramento, tá? E as antenas que vão receber, tá, esses sinais aqui na superfície. E também os usuários, que são aqui, os aparelhos receptores, ou seja, o acoplado em veículos terrestres, aéreos ou aquáticos. Então, eu vou ter aqui os aparelhos, né, o próprio GPS, o navegador GPS que vai me dar essas informações. Então, esses satélites estão a todo momento mandando mensagens, né, aqui para esses aparelhos. Pelo menos 5 deles, são 24, então pelo menos 5 vão ter que estar mandando sinais ao mesmo tempo. Com isso, você vai ter uma precisão, né, na localização ali. Então, o GPS ele te dá também, ele te dá a latitude, a longitude e a altitude. Então, ele é formado nesses três elementos, né? Sendo que a latitude e a longitude são o principal, que é o que vai formar a coordenada geográfica, que a gente já viu isso lá no início das nossas aulas, certo? Então, a junção da latitude com a longitude me dá uma coordenada geográfica. Eu posso ver qualquer ponto na superfície do planeta. E o GPS capta isso, tá? Então, o GPS aqui é o aparelho, onde eu posso marcar esses pontos, onde eu posso ver a latitude e a longitude. Por exemplo, aqui está mostrando, né? 44 graus aliás, 49 graus de latitude norte e 118 graus, né, em segundo, 2 segundos de longitude oeste, tá? Então aqui é a minha coordenada. Aqui ele está dando também ainda, acho que a altitude, já tem o horário aqui. Além do aparelho, eu tenho o navegador GPS, que é aquele navegador que a gente coloca nos veículos. Então, ele te dá a localização exata. Você pode não saber o endereço, colocou lá o nome lá, ele vai seguir direto. Hoje, um exemplo, o Uber. O Uber funciona dessa maneira. Então, é um mapeamento da cidade, e ali você consegue, através dessas coordenadas, encontrar, né, o ponto, o endereço que você quiser. Você coloca lá o endereço tal, o carro vai lhe levar, o GPS vai te guiar. A gente tem isso nos nossos celulares, né, no Google Mapas, e o próprio GPS também do aparelho. Então, o sistema de navegação ele utiliza isso aí, né? Espacial, que é essa quantidade de satélites no entorno da Terra,
controle terrestre, que são as estações de monitoramento, e os usuários, que vai ter os aparelhos receptores. Então, aqui para entender melhor, então, 24 satélites orbitando, né, em torno da Terra. Então, todos eles estão mandando sinais, pelo menos 5 a cada momento vai estar mandando sinal, para você nunca ficar sem sinal. Então, esse complexo sistema ele serve para localizar com precisão um objeto ou uma pessoa, assim como fornecer velocidade na superfície terrestre ou no ponto qualquer próximo a ela. Então, eu falei para vocês que os mísseis eles são teleguiados, então, pelo sistema de GPS, pelo sistema de coordenadas geográficas. Então, o míssil ele encontra o alvo, então ele vai observar a latitude e a longitude. Então, quando ele é lançado, é esse sistema que vai ajudar esse míssil a chegar no ponto exato. Se você também tiver com um aparelho de GPS, você vai conseguir medir sua velocidade, né? Então, inicialmente, esse projeto também foi feito para a questão militar, né? Então, depois é que vai passar para o uso civil. Então, o GPS ele só vai ser liberado em 1995 para o uso civil. Até então, ele foi feito, né, nos Estados Unidos para a questão de guerra, né? Principalmente por causa dos mísseis. O mundo todo, né, tem erros no GPS de 1,5 m a 2 metros, que é muito pouco. Mas os Estados Unidos ele tem a precisão milimétrica, né, desse sistema, que não é passado para o restante do mundo. Em 2010, né, então, foi lançado, né, a Navstar GPS, né, dos Estados Unidos, que é esse sistema, tá? E que é o mais utilizado no mundo, inclusive aqui no Brasil. A Rússia vai criar o GLONASS, que é o sistema, né, de navegação dela, e alguns sistemas semelhantes estão sendo desenvolvidos. Então, nós temos, só repetir, nós temos o Navstar GPS, que é dos Estados Unidos, que é mais utilizado no mundo, inclusive no Brasil. A gente tem o GLONASS, que é, né, o sistema da Rússia. Então, esses foram os dois principais, vocês estão lembrados, os dois países aí na questão da corrida aeroespacial. E alguns que estão sendo desenvolvidos. A gente tem o Galileu, que é o da União Europeia. Nós temos o Compass ou Beidou 2, que é o da China, tá? Então, também estão fazendo outros dois sistemas de navegação, né, por satélite de GPS. Então, o GPS ele começou a ser desenvolvido em 1953, tá? Mas só na 95, como a gente tinha falado, foi liberado para o uso civil, né? Então, funciona com 24 satélites, também já falei isso, em torno da Terra. E esses satélites eles estão a uma altitude de 20.200 quilômetros, né, de altitude. É, não é tão alto a gente considerar assim, né? Então, o GLONASS começou a desenvolver em 1976 e ainda na época da União Soviética, né? E depois ficou parado com o fim da União Soviética, em 91, e só em 2000 é retomado o programa, né? Já a Rússia, no caso. Em 2010, o sistema contava com 22 satélites, né? E aí, no caso aqui, a órbita deles era de 19.100 km de altitude, então mais baixo do que, né, Navstar. E também ele quer ter 24 satélites, então falta dois ainda. Os receptores do GPS, eles captam onda de rádio e calculam as coordenadas geográficas, como eu já falei, altitude, longitude e altitude, né? Altitude é a diferença em relação ao nível do mar. E eles dão também isso em grau, minutos e segundo, tá? As coordenadas geográficas vão ser dadas em graus, minutos e segundos, estão lembrados, né? Por exemplo, se o Indonésia está a 3 graus de latitude, 39 minutos e alguns segundos de latitude sul. E ela está a 45 graus, 21 minutos e alguns segundos de longitude oeste. Então, essa seria a coordenada geográfica de Santa Inês, certo? Quando a gente caminha pelas ruas, vai variar segundos e minutos apenas. Então, de que a gente pode utilizar o GPS, né, com precisão? Então, o GPS, ele consegue medir áreas, né, em tempo real, ele consegue dar uma precisão. Então, por exemplo, durante muito tempo o Rio Nilo era tido como o maior rio do mundo. Mas com o sistema do GPS, né, foi preciso medir com precisão. Por exemplo, hoje sabemos que o maior rio em extensão do mundo é o Rio Amazonas. Não só extensão, também volume de água. Isso foi tudo com o GPS. Então, os exemplos do GPS eu posso utilizar, né, de estratégico, né, militar, como eu já tinha falado, a Guerra do Golfo. Então, os mísseis todos são teleguiados, então ele vai procurar o alvo. Então, se você souber a latitude e a longitude, esse míssil vai chegar naquele ponto. Outra, houve também a invasão do Iraque em 2003, então tinha tanto alvos fixos ou móveis, então eles vão ser atingidos com precisão. Então, os Estados Unidos conseguem. Ah, tem alguém se movimentando, ele lança a coordenada, calcula e atinge o alvo. E assim como o alvo fixo, né? Os mísseis são teleguiados, já falei, então pode ser enviado tanto de embarcações como de aviões de guerra.
Também se utiliza na agricultura, né, de precisão. Então, eles vão combinar o GPS, né, e o SIG, vão se criar mapas digitais, né, por exemplo, sobre a fertilidade do solo, né? Então, o agricultor ele pode distribuir a quantidade ideal de adubo em cada áreazinha que vai ser cultivada, e aí vai ter uma eficácia e economia. Então, tem gente também que pode contar até quantos pés, né, por exemplo, de soja ele plantou. Ter um mapa sobre isso, para ele ter uma noção do que ele pode perder, do que ele pode ganhar. E lógico que isso aqui é o quê? Uma mão de obra especializada, né? Não é qualquer pessoa que vai conseguir manusear um GPS, não é qualquer pessoa que vai conseguir interpretar, tá? Esses mapas. Tratores com computador de bordo, né? Com SIG instalado e conectado ao GPS. Então, esses tratores, essas colheitadeiras já vêm moderno. Então, vem com o sistema de GPS, vem com o sistema de informação, até tudo acoplado. Isso também é uma mão de obra especializada. Olha aqui esse aparelho, tem um GPS desse. Então, é também utilizado em automóveis, né? Fabricado no Brasil e no exterior. Órgãos governamental brasileiro utilizam imagens de satélite e GPS para identificar com precisão o limite de fazendas improdutivas para a reforma agrária, para controlar também as queimadas de floresta e para demarcar limites fronteiriços, entre outras finalidades. Então, o GPS tudo pode ser utilizado, né, para me tirar medidas de extensão de áreas, observar as fronteiras, limite de uma área para outra, de uma fazenda para outra, de um município para outro, tá? Então, tem N funções no GPS, tá? Tá? Que é aqui o aparelho. Esse aparelho pode gerar um mapa com os pontos que vocês marcam. Então, a galera aí da área ambiental, a galera aí da agropecuária, vocês podem utilizar esse GPS e marcar mapas, fazer determinados mapas. O pessoal do pesqueiro também. E a gente tem o SIG, né? O que que é um SIG? São os sistemas de informação geográfica. De que é composto o SIG, né? Então, o SIG são informações geográficas que podem ser utilizadas em várias áreas, tá? Então, eu posso usar para administrar um terreno, para fazer um serviço de cliente, né? Selecionar algo local, fazer uma análise demográfica, na engenharia, no meio ambiente, no marketing, na finança. Então, na logística, de diferentes formas eu posso utilizar as informações, né, de um SIGS, Sistema de Informação Geográfica. Então, elas são utilizadas em várias áreas, né, não só para geografia. Então, como é que funciona? Então, eu tenho aqui, né, a recolha dos dados, eu vou captar, tá? Eu vou introduzir esses dados, depois eu vou manipular e a fazer análise desses dados. Daí eu vou observar uma informação e tomar uma decisão, intervir no território, tá? Então aqui é só um exemplo de como funciona, né, o SIG. Então, são resultados da utilização de um conjunto de mapas digitais crescentemente elaborados com base em imagens de satélite e auxílio do GPS e de bancos de dados georreferenciados. Então, o SIG é tudo isso, tá? E esses sistemas computadorizados eles vão permitir o quê? Eu vou coletar, armazenar, processar, recuperar, correlacionar e analisar diversas informações sobre o espaço geográfico. Então, isso vai me dar uma grande diversidade de mapas e também de gráficos para determinadas necessidades específicas, tá? Então, lembra que eu falei que vocês podem mapear qualquer informação? Qualquer coisa vocês podem mapear, tá? E aí você vai gerar esses mapas. Você também pode gerar gráfico, tá? Para determinado problema que você quiser ali solucionar, ou resolver, ou identificar. Então, os SIGs são esses bancos de dados, certo? Aplicação da prática do SIG, né? Então, eu posso, por exemplo, planejar a distribuição, calcular custo de serviços, né, da prefeitura no território, né, municipal, como coleta e gestão de lixo, por exemplo. Então, eu posso ter ali os pontos já mapeados. Ó, tem um local onde pega lixo em determinados pontos. Então, a galera lá da coleta de lixo vai lá e já sabe os pontos específicos onde vai estar aquele grande, né, lixo onde eles têm que pegar, né? Então, isso também é muito útil. Eu posso também planejar investimento em obras públicas, né? Como, por exemplo, canalizar um córrego, né? Um viaduto, um hospital, avaliar o resultado. Onde é melhor construir, né? Esse hospital, esse viaduto. Então, esse sistema de informação também vai ser útil para isso. Por exemplo, facilitar o levantamento de imóveis para cálculo, né? E controle de imposto, como o IPTU e ITR. IPTU, Imposto Predial Territorial Urbano. ITR, Imposto Territorial Rural, tá? Então também eu posso ter o controle disso, saber a quantidade de prédios que tem na cidade, a quantidade de fazendas que tem na área rural, justamente para
que todas elas estejam pagando imposto e não estejam sonegando. Eu também vou o quê? Melhorar a qualidade do sistema de transporte coletivo e tráfego urbano. Então eu posso também ter um mapeamento disso, quais são os ônibus que vão para determinadas áreas, né, determinadas rodovias, ruas da cidade. Cadastrar propriedade de empresa e morador, com um grande número de informações, tornando mais rápido e eficiente o programa de atendimento. Então, por exemplo, agora vocês viram essa questão do auxílio emergencial. Então, se a Prefeitura da Santo tivesse um cadastro das pessoas que trabalham informalmente na rua do comércio, né, e outras áreas, tinha sido muito mais fácil. Então, era só pegar esse cadastro da Prefeitura das pessoas que realmente trabalham autônomo para poder facilitar. Porque a gente sabe que na prática muita gente que nem trabalha está recebendo esse auxílio. Situar e se locomover nas grandes cidades, por exemplo, descobrir distância entre dois pontos, identificar rotas itinerárias de ônibus. Empresa que trabalha com pesquisa de opinião, comportamento, né, intenção de voto, né, também consegue um resultado muito mais rápido e preciso com a ajuda de um SIG, né, porque lá é um banco de dados, então vai ter essas informações lá. As informações são amplamente apresentadas em tabelas, gráficos e mapa integrados, servem de base para decisões das empresas. Então eu posso ter, né, gráficos da intenção de voto de um determinado candidato, eu posso ter um mapa por bairro disso. Então, quantas pessoas de cada bairro votam em determinado candidato? Eu posso ter todas as informações dentro de um SIG. O SIG também é utilizado no turismo, né, no planejamento de atividades de lazer, quanto na localização de atrações turísticas. Também é muito útil. Aqui, desmatamento da Amazônia, um exemplo, né, mostrando. Então, desmatamento total, área amarela, floresta, área verde, né, a ideografia, as áreas azuis, não floresta, ou seja, a área que já foi completamente desmatada. Então, esse amarelo é o desmatamento total. E pode aumentar ainda, né? Aqui uma imagem aérea de Santo Inês. Foto aérea, tá? É meio ruim, que ele tá muito pequeno. Vamos aqui no nosso livro dar uma olhada, alguma coisa. Então, tecnologia moderna. A gente acabou de ver ali o slide. Então, já falamos do assessoramento remoto, né? Então, aqui são as imagens, para vocês verem. A luz visível, as ondas. Então, como é que funciona? Só para fazer melhor aqui no gráfico. Então, a radiação solar abate nos elementos da natureza aqui na Terra, na superfície, sejam naturais ou artificiais. Elas irradiam, né, para o espaço. Então, os sensores aqui vão captar essa imagem, vai transmitir, né, aqui para o sinal para as antenas, vão captar, e aí depois vai ser manipulado, né, no computadores até gerar a imagem, né. Outro exemplo aqui, o esquema de acionamento remoto. Então, emissão de ondas, refração de ondas. Então, emite onda e ondas voltam, tá? Então, aqui dá exemplo como relevo, rio, solar, desmatamento de centro, floresta, áreas de cultivo, semitransporte, cidade, dinâmica atmosférica, massa de ar, furacões. Tudo isso a gente pode gerar esses mapas com essas imagens de satélite. Fotografia aérea que eu falei para vocês, olha como é que é a linha de voo. Então, o avião ele vai passando, então ele vai tirando, fotografando. Cada quadro desse é uma foto. E aí observa que ela vai ser sobreposta uma sobre a outra, justamente para não ter erro, não ter nenhum problema. E aí os restituidores, né, vão juntar essas fotos todinha até formar toda a foto aérea, né? No caso aqui ele está dando exemplo, a hora que ele estava fotografando. Ó. Então aqui é uma foto aérea, você vai conseguir ver as ruas, as casas, os bairros. Essa foto ela é tirada de cima, né, gente? Por isso o nome aerofotogrametria, né? A ciência que estuda essas fotos. A imagem satélite, tá? Nós só falando que a Terra é azul, a primeira pessoa a ver isso foi Yuri Gagarin, né? Que era o primeiro astronauta, né, russo, né? A tripular aí ao espaço. Eles foram o primeiro a lançar, né? Os soviéticos no espaço em 1957. Né, o Sputnik foi o primeiro satélite, tá? E depois foi colocado, né? Yuri Gagarin já numa nave, né? Tripulada. Eles chamavam de cosmonauta. Né, os Estados Unidos já chamou de astronauta. Isso tem muita questão da Guerra Fria, né? Foi durante a Guerra Fria isso. Então, quando um lançou, o outro também teve que lançar. Então, nós tivemos as linhas do Landsat, já comentou, né? Então, os Estados Unidos chegou até o Landsat 8. Né? Os spots, né? Da França. Aqui nós temos
É o Instituto de Geografia da França, tem o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, tem também o IBGE no Brasil. Cyber, né, que já falei que é a parceria China-Brasil. No caso aí, a Agência Espacial também canadense. A essa que é a europeia. Aqui nós temos uma imagem, né, de satélite. Essa imagem foi feita em 2007 pelo Cybers 2B. E ela mostra aí um trecho, né, da Pimenta Bueno, em Rondônia, confluência aí com rios, né. Essas áreas roças são áreas desmatadas, são áreas construídas, pessoas estão vivendo por aí, tá? Mostrando aqui o projeto dos Sabres, 1, 2, 3 e 4, a gente já comentou, tá? Então ele serve à previsão do tempo, aqui uma imagem novamente do mapa, né? As nuvens se aproximando, a gente viu lá. Sistema de navegação, de posicionamento, né? Por satélite, ou seja, GPS, sistema de posicionamento global. Então a gente falou os três elementos principais, segmento espacial, que são, né, os satélites vão estar em torno da Terra, o controle terrestre, que são as estações de monitoramento, e os usuários, né, os aparelhos que vão receber esses mapas, esse mapeamento, que pode ser tanto veículos terrestres, aéreos ou aquáticos. Então, o sistema dos Estados Unidos é o nave está GPS, tá? O da União Soviética é o GLONASS, que aí a Rússia herdou. A gente falou que tem outros em construção, como o Galileu e o Baidu 2, né? Nós temos aqui um exemplo de navegador GPS. Nós temos aqui os satélites em torno da Terra, orbitando. Nós falamos do Galileu, Baidu 2, Baidu, né? Baidu. Então, também já falei disso, nosso objetivo é identificar as aptidões e limites, controlar a queimada, demarcar, né, limites de terreno. Também falamos do sistema de informação geográfica, tá? Eles são compostos também de programas de computador, só lembrando, né? E rádio aéreo. Rádio aéreo, vocês sabem que é o computador físico, nós também precisamos dos programas, né, os softwares, para poder georreferenciar essas imagens. Então, o Signo é o mais utilizado, é o ArcGIS, então é um programa de computador que com essas informações você vai gerar determinados mapas. Você pode gerar um mapa, por exemplo, da poluição na cidade. Pode fazer um mapa dos pontos de lixo. Você pode fazer um mapa da prostituição. Você pode fazer um mapa dos pontos de droga, tá? Então, é mais ou menos aquilo lá que a gente tinha falado. Então, tem o computador, rádio aéreo, tem os programas, né? Softwares, eu tenho os dados e as pessoas que vão manipular isso, né? Até sair essa informação. Então, é uma rede, né, de pessoas, de informação, de produtos até sair, formar esse SIG. Então, aqui eu tenho, por exemplo, né, eu tenho aqui dados separados, camada de dados. Eu tenho aqui dado das ruas, o dado das construções, dado da vegetação e aqui os dados integrados, todos juntos, tá? Cada cor representa um elemento. Consegue observar? Então, porque quando a energia eletromagnética ela bate nesse objeto, então ela vai ser refletida e aí essas imagens, esses sensores vão captar, tá, de alguma maneira. Então, aqui as florestas protegidas, né, da Amazônia. Então, a gente tem aí as áreas destacadas. Esse mapa foi gerado. Então, deixa eu ver se dá um zoom aqui, que tá meio ruim. Ah, tá em inglês, né? Mas tem os anos aí, né? 2000, 2000. Então, as áreas que foram desmatadas, essa área aqui laranja. Não floresta, essa área verde clara. Aqui a floresta em 2000. Esse termo aqui em inglês eu não consegui identificar. Mas é mostrando a evolução do desmatamento. Os de SIG, já falei, né? Os outros usos de SIG, que a gente pode utilizar. Pode utilizar no turismo, né? Para análise dentro da cidade. Leiam essa informação depois, SIG. Então, eu já falei isso aqui, ó, planejar investimento, planejar distribuição de serviço, né, facilitar o levantamento de imóveis. Então, planejar sistema de transporte, tudo isso pode ser utilizado, né, com o SIG, com essas informações que são geradas e são colocadas aí. Beleza? Então, agora a gente vai lá para a videoconferência, gente.